E é tipo como se fosse um Twitter, né? Twitter da vida. O Nossa, X não. antigo Twitter. Então essa rede social é difícil. Exatamente. Mas é legal, cara. Já veio muita gente interessante, né? Uhum. E temos pessoas, mas falando nisso, vamos falar do Ah. futuro. Lembra que a gente tem uma proposta de fazer aqui um podcast? Colocar 2 pessoas. Sim, Explica nós aí temos melhor. uma proposta muito legal. Eu não sei se vocês conhecem. Vou até pegar a referência do Achismos, do. Como é o nome dele? Do cara que faz o Achismos? Eu não lembro. Não lembra? Não é o Petri, não? Não é o Petri. Mas Calma não, aí, não calma vamos. aí, calma O aí, Carlos vai calma buscar aí. aqui. Tem um programa chamado Achismos, onde, por exemplo, ele é brasileiro, aí ele chama um cara da França, que é até um comediante, esqueci o nome dele também, e um cara da Angola. E eles começam a falar sobre a diferença cultural de um pro outro. Então, um dos nossos projetos é trazer aqui pessoas que foram para países diferentes, só que agora com o foco de falar sobre as diferenças culturais, diferença de comida, diferença de comportamento. O Meirelles. Isso, Maurício Meirelles. Até pra você, por Eu exemplo, não sabia que o podcast dele chamava Achismo. Eu já ouvi esse podcast, eu nunca prestei atenção. Então, muito legal. E aí, às vezes, por exemplo, você não sabe qual país você vai. Ou, por exemplo, eu sempre quis ir pro Canadá e de repente fui pra Inglaterra, mudei. Então, às vezes, a pessoa tá muito insegura. Tivemos alguém também que morou no Canadá que veio aqui. Que fez intercâmbio foi o Vinícius. Vinícius, meu aluno, foi. A Jussara ficou 3 meses no Canadá. A Jussara também ficou 3 meses no Canadá. Acho que só esses 2 do Canadá, né? Foi. Queria mais gente do Canadá. Então, queremos um canadense também, né? Né? Queremos Um canadense aí, se puder vir, vai ajudar bastante aqui a agregar e transformar a vida de quem nos assiste. Mas enfim, a gente quer fazer esse quadro pra você que às vezes está em dúvida, não sabe exatamente pra qual país você vai, ou decidiu, mas assim ainda se sente um pouco inseguro, então a gente acaba de uma forma extrovertida e indireta falando pra vocês a característica de um país e do outro, pra que você possa decidir e se divertir também assistindo o podcast. Exatamente, a gente pode fazer aqui uma mesa onde foi você pra lá, pra Inglaterra, o Carlos na Austrália, alguém que já foi pra Dublin, alguém que já foi pra outro país, e a gente colocar cada um os pontos positivos e negativos, né? Todos os países têm um ponto positivo e negativo. Então, isso é muito interessante. E também, não sei se eu já te comentei, eu estava conversando aqui com os meninos no backstage, e a gente estava falando sobre fazer episódios exclusivos, fechados. Ele falou, por que vocês não fazem membership que nem o Flow faz? É, uma boa. E aí você traz uma galera assim, legal. Por que não sabe? Aqui a gente temos uma plateia que deve ter ali uns, não sei, mais de 10 assentos, né? Então... tem exatamente 10 assentos. 10 assentos, né? Então, trazer e fazer um episódio assim diferente. Exatamente, né? Você Quem pode é membro, às vezes pode participar aqui. Então, isso aí tá interessante, Só que eu acho que a gente precisa bater... O pessoal precisa ajudar a gente no número de inscritos pra gente poder abrir essa questão dos membros. Isso é legal, cara. Então, se você ajudar a gente a bater essa meta, nós traremos, né? Nós traremos foco no inglês, mais... o foco no inglês. Não, mentira, tem que falar português bem também, viu, gente? Eu me esforço pra isso. Nós traremos aqui também muita inovação a partir disso. E uma coisa que a gente vai continuar trazendo é pessoas de diversas nacionalidades, como vamos trazer um sírio e um iraniano ainda esse ano. Então, qualquer nacionalidade assim diferente que falar inglês e a gente puder trazer aqui para nos desafiarmos, para cumprirmos com o nosso propósito, porque falar inglês é falar com o mundo e não com um país específico, porque a gente não estuda, eu não estudo vários sotaques diferentes, nem dá. Não. Tipo, isso cansaria. Eu tava assistindo o podcast da teacher Karina Fragoso, o Speaking Brazil, e ela tava com o professor Rodrigo. E ele ficou 10 anos treinando para ter o sotaque parecido com o sotaque de do Texas. Só que toda hora ficam jogando ele pro Alabama. Mas de qualquer forma... Qual é o nome daquela professora que imita? Eu esqueci, a da Fluência. Ela é muito boa. Ela é muito boa. Então é um esforço muito grande para você, assim, interiorizar um sotaque específico e conseguir repetir ele com maestria. Então você estudar para um sotaque... vai muito tempo. Então imagina estudar para vários sotaques diferentes. A gente estuda inglês, eu ouço podcasts em inglês, eu leio livros em inglês, eu consumo conteúdos em inglês, né? Então acaba vindo. Mas eu ainda tenho aquela mesma opinião, e eu duvido que eu mude de opinião com relação a isso. Uma coisa muito forte. É a premissa do curso, aliás. Quem fala inglês fala com o mundo. Exato. Você fala inglês, você fala com o mundo. Para você que também quer entender um pouco sobre sotaque, pega
pega duas pessoas que são nativas, né? Pega o podcast, tanto... O Phil não fala inglês, né, no podcast dele, né? Mesmo ele sendo brasileiro-americano, né? Mas o Jordan e o Rocky, e pega do Edilco. Os dois falam, os dois são nativos do inglês, né? O Edilco, no caso, é língua oficial, né? Sim. Não é a primeira língua, mas é a língua oficial. Mas é a língua oficial, então ele fala o inglês. E o inglês dele, super entendível. Super entendível. Tranquilo. Muito fácil de entender, principalmente por ele falar muito calmo. Ele fala muito devagar. Então esse episódio é maravilhoso para você que tá começando inglês, que quer pegar o inglês. Eu achei o inglês dele limpo e devagar. Então isso é interessante pra você saber que é sotaque. Quando a gente trouxer um inglês, a gente vai fazer um cortezinho para as pessoas pegar um pouco de cada um. Exato, vai ser muito show. Fazendo uma breve pesquisa aqui, teacher, com nossa audiência, me diga aí o que vocês acham dos podcasts, dos episódios que nós fazemos totalmente em inglês. Se vocês gostam, se vocês não gostam, se tá faltando alguma coisa. Eu sei que a gente não coloca a legenda ali, mas o próprio YouTube coloca. Tem uma opçãozinha ali de closed captions. Então, se você clicar lá, ele vai transcrever toda a nossa conversa. Mas se você estiver tendo dificuldade, você avisa pra gente que a gente coloca a legenda e tudo. Mas diga aí o que vocês acham. Exatamente. A gente tem essa dúvida, né? Se é bom, se é ruim, a gente não... ruim não é, obviamente. Ruim não é. A gente não vai parar de fazer podcast só em inglês, mas como que a gente pode facilitar pra vocês, se caso for necessário. Porque como isso não é uma totalidade, é uma exceção, né? Foram 4... Não, foram mais. Eu acho que 10% talvez dos nossos episódios foram em inglês. Sem contar os que foram meio a meio, né? Exatamente, sem contar os que foram meio meio a meio. Exatamente, até com a Thalita da Islândia, a gente falou metade do podcast em... É verdade, o início foi em inglês. Foi em inglês, O exatamente. início foi em inglês. Com o Paulo também. Quem mais a gente falou? Aí eu falei com o Vinícius, meu aluno, e verdade, a Maria Clara. A Maria Clara, o Kaique... Também foi uma parte em inglês, mas teve o Eli agora também. O Eli aí, o que você falou, exatamente. Outra inovação que nós vamos trazer, só que aí não pro podcast, mas já pro curso, é a utilização de inteligência artificial para ajudar você nas aulas. Porque é o seguinte, a inteligência artificial, ela ajuda você? Ela ajuda, mas se você continua estudando de forma passiva e indireta, na verdade o que você está fazendo é só se enganar. Porque na hora que você não tiver ela ali para te ajudar e você precisar tirar alguma dúvida ou falar inglês, isso daí não vai ajudar você de forma alguma. Ou se você tiver numa situação em que você está numa pressão no seu trabalho, você precisa mandar ali um documento ou algo do tipo, e você ainda está na dúvida e precisa toda hora ficar consultando algo, isso daí vai aumentar o seu nível de ansiedade e não vai te ajudar. Exatamente. Então a inteligência artificial ela vem para facilitar o modo que você aprende inglês de forma ativa. Estudar de forma ativa é o que a gente também ensina aqui no Exchange Pass, não estudar de forma passiva. Porque você não está aprendendo inglês porque está estudando de forma passiva. Então eu ensino isso aqui. A gente vai trazer essas inteligências artificiais. Eu estou estudando essas inteligências artificiais para colocar dentro dos módulos para que a gente tenha um desempenho cada vez melhor dos alunos. Cada vez melhor. E eu estava assistindo um outro episódio do podcast da Karina Fragoso, o Speaking in Brazil, e estava ela com uma teacher da Fluency. Esqueci o nome da teacher da Fluency que estava com ela. E elas falaram, né, sobre o desafio delas de gravar aula, porque as duas gravaram um curso de inglês delas quando elas eram mãe, elas estavam amamentando. Então elas falavam, né, sobre diversos problemas que elas tiveram, dormir no estúdio, de em um dia conseguir gravar só 7 aulas, porque tem o roteiro, a gravação, erro, edição. Então, assim, gente, para eu gravar uma aula para vocês, leva muito tempo para fazer de uma forma profissional e não de uma forma porca. Mas é pensando bem no script que eu vou usar, nos exemplos que eu vou usar, no que eu vou deixar de vocês para atividade depois, o modo que eu vou me comunicar, a melhor forma de explicar. Então isso demanda muito tempo e muita energia. Então, e detalhe, com um monte de iluminação ligada assim para mim, um calor tremendo numa sala onde eu nem tenho ar-condicionado. Aí a gente faz live ao vivo, toda live é ao vivo. Nós fazemos uma aula ao vivo, uma live no YouTube toda quarta-feira, no nosso novo projeto, Todo Mundo Odeia o Inglês. E na última aula, eu não liguei a iluminação, porque tava um calor horrível. Eu falei, cara, eu não vou fechar a janela e ligar 3 iluminações voltadas pra mim. Eu vou desmaiar no meio dessa aula. Aí eu fiz a iluminação. Mas, assim, ao nível de profissionalismo, a gente tem microfone, a gente tem uma webcam, que é uma das melhores webcams do mercado. Então a gente está investindo muito em estrutura para que fique melhor para você visualizar também. Exatamente, né? O foco é poder entregar a melhor qualidade para vocês, né, cara? Não é só entregar qualquer coisa. Não quer dizer que quem não vai entregar com a melhor qualidade não vai entregar
algo bom.